Olá, queridos amigos, estimados irmãos, estamos aqui para o quarto tópico da lição, que nos fala sobre uma herança de fé. Bons conselhos também são heranças, que os pais podem deixar para os seus filhos. Explique o conselho de Davi a Salomão e sua mais profunda preocupação no final da sua vida. Davi já estava idoso, agora ele passa a orientar a Salomão como deve se portar como rei, como deve se portar perante o povo, nas decisões ali do reino, na administração do reino, e passa a lhe dar conselhos também espirituais, Passou ao seu filho as mais preciosas lições. Ele disse para Salomão: esforça-te, tem de bom ânimo, O Senhor vai ser contigo. O Senhor é contigo, esforça-te e faça o trabalho que o Senhor está te designando, Observe a palavra do Senhor, os caminhos do Senhor. Guarde a lei do Senhor. Observe os seus estatutos, os seus juízos. E assim você vai poder administrar de uma forma boa, de uma boa forma, esse reino, o povo de Israel, Então ele disse para o seu filho: guarde o seu caminho, guarde a palavra do Senhor no seu coração, não deixe de observar a lei do Senhor. Então Davi, ele estava passando ali agora lições espirituais, Conhece a Deus e sirva-o com o teu coração. A sua grande preocupação agora, ao final da sua vida, era agradar a Deus, Era fazer com que seu filho realmente observasse a lei de Deus, tivesse comunhão com Deus, e ele sabia que seu filho, tendo comunhão com Deus, o seu filho seria bem-sucedido no seu reinado. Então, no final da sua vida, Davi agora tinha essa grande preocupação, de orientar seu filho e agradar a Deus, ensinar os caminhos de Deus para o seu filho, para que ele tivesse sucesso no seu reinado, E pudesse, para que Salomão pudesse viver uma vida de obediência ao Senhor Deus, agradando ao Senhor com um coração perfeito, 1 Crônicas 28:9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Esse era o conselho agora de Davi. A nota da lição nos fala assim: Davi sente a maior solicitude por Salomão. Aprendeu por experiência que em nenhum caso o Senhor aprovará o mal, quer seja encontrado no mais alto príncipe, quer seja no mais humilde súdito, mas visitará o líder do seu povo com mais severo juízo, visto que a sua posição é de muito maior responsabilidade do que a do humilde súdito. Os pecados cometidos pelos líderes de Israel exerceriam influência para diminuir o senso da malignidade do crime na mente e na consciência do povo. E outras nações que não temem a Deus, mas pisam a sua autoridade, saberiam disso e seriam levadas a blasfemar contra o Deus de Israel. Então essa era a preocupação de Davi agora, Davi solenemente ordena ao seu filho que se agarre estritamente à lei de Deus e guarde todos os seus estatutos. Então aqui nós vemos a preocupação de Davi ao final da sua vida, orientando o seu filho para que evitasse o pecado, mas que observasse a lei de Deus e seguisse, reinando nos caminhos do Senhor. A B do quarto tópico, em que mais Davi se concentrava agora. Agora Davi, depois de aconselhar o seu filho, de estar sempre ali orientando agora para que ele seguisse os caminhos do Senhor, fosse fiel à lei de Deus, Davi lhe apresenta agora o projeto da construção do templo, o projeto a qual ele tinha colocado seu coração para fazer, mas Deus disse: você não vai fazer esse projeto, mas o seu filho irá fazer. Então Davi apresentou o projeto a Salomão e ali
ele pôde mostrar a Salomão o que Deus havia mostrado para ele, né? O que Deus havia projetado juntamente com ele, que era o templo onde ficaria a arca, que representava a presença do Senhor ali para o povo de Israel, e serviria também aquele templo para culto ao Senhor, né? Ele estava com o coração voltado. Ele disse para Salomão: esforça-te e faz a obra. Esforça-te, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. E trabalhe para fazer essa casa, né? Para edificar esse santuário. E Davi também deu um exemplo muito importante agora. Ele pegou donativos, né? Muito ouro do seu próprio patrimônio e doou para a feitura do templo. E ao fazer dessa forma, ele inspirou muitos corações ali, muitas pessoas, para que pudessem fazer o mesmo, né? Doar bens para a construção do templo. Ele mostrou um exemplo de abnegação, né? Ao fazer isso. O Senhor, mediante seu anjo, instruiu Davi e lhe deu um modelo da casa que Salomão deveria construir para ele. Um anjo recebeu a incumbência de ficar ao lado de Davi, enquanto este escrevia as instruções importantes sobre o arranjo da casa, para o benefício de Salomão. A alma de Davi estava na obra. Ele manifestou zelo e piedade ao fazer extensos preparativos para a construção e não poupou trabalho nem despesas, mas fez grandes doações do próprio tesouro, estabelecendo assim um exemplo nobre de seu povo, diante do seu povo, que não hesitou em imitá-lo de boa vontade. Então nós vemos aqui um grande exemplo de Davi, e nós também somos chamados a imitá-lo, né? Quando há alguma situação na obra em que é preciso ajudar de uma forma voluntária, nós também devemos seguir esse grande exemplo aqui de Davi e doar dos nossos bens também, daquilo que o Senhor nos tem abençoado para a sua causa também. Então Davi agora se concentrava nesses últimos momentos da sua vida em agradar a Deus, em mostrar a Salomão, orientar a Salomão para que no futuro ele pudesse construir aquele templo que serviria para culto, para a presença do Senhor, né? E a letra C, como o exemplo de Davi pode inspirar os idosos, né? Como o exemplo de Davi pode inspirar as pessoas de mais experiência, da terceira idade, né? Então, na idade mais avançada, podem os idosos contribuir muito com a obra do Senhor. Podem orientar os mais jovens, podem orar por eles, podem animar, né, os de menos experiência, podem os idosos se colocarem nas mãos de Deus e confiar nele e fazer como Davi fez, né? Como disse aqui Davi, Salmo 71, verso 1. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Então Davi estava organizando a sua casa, estava vendo que seus dias eram chegados e ele agora queria, ao organizar sua casa, o que ele mais queria era aproveitar os seus últimos momentos aqui nessa terra, na presença do Senhor, né? Em comunhão com Deus, orientando as pessoas que estavam ao seu lado ali, a sua família. Salmo 119, 132, o versículo: olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Então a vontade de Davi era estar mais perto de Deus, por isso ele estava organizando a sua casa, fazendo o possível para que pudesse deixar um legado, algo bem organizado, né? E ao final da sua vida ter mais tempo de louvar a Deus com a sua vida ali. Davi, ao organizar os próprios negócios, dá um bom exemplo a todos os que estão em idade avançada, para resolverem seus problemas enquanto são capazes de fazê-lo, a fim de que se aproximam da morte, quando as faculdades mentais falharem, não tenham problemas seculares para desviar a mente de Deus, né? Então, um grande exemplo aqui de Davi, né? E para os nossos irmãos mais idosos, né? Para todos nós, deixarmos as coisas organizadas para que, se a morte se aproximar, né? Um dia pode acontecer e a mente já não está mais na sua plenitude,
tudo possa ficar resolvido e você, no final da sua vida, você que tem mais experiência, possa tirar esse tempo só para agradar ao Senhor, fazer o seu trabalho, né? E, vamos dizer assim, também se preparar para a salvação. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender a sua palavra.